pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube, a apresentação Professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar de futebol amador. O destaque é o primeiro campeonato aqui na Areninha do Barro Preto, que tem final marcada para o próximo final de semana. Vamos falar também de futebol brasileiro. Nesse final de semana foi marcado o retorno do futebol brasileiro da parte profissional. A bola já estava rolando da Copinha, mas teve a Copa do Nordeste, que já teve algumas surpresas. Vamos falar também do futebol europeu, velho continente, a bola rolando, os principais campeonatos lá também voltando, tá certo? Então, nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Plus 79, o canal BC de Futebol, o canal do Juan. Lembrando que nesse meio de semana, aliás, nós vamos falar também, dar destaque também ao mercado da bola, né? Os principais times do futebol brasileiro estão retornando de férias, vão começar a famosa pré-temporada e no outro final de semana já começa os estaduais e a maioria dos times começando o estadual com o sub-20, porque os profissionais estão retornando agora e vão àquela famosa pré-temporada. Tá certo? Então, no início do programa, já trazendo o boa noite de destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para a Copinha, que já tivemos a primeira e parte da segunda rodada. Alguns times ainda faltam jogar na segunda rodada, mas o fato é que tivemos grandes goleadas. Destaque para a base do Palmeiras, que fez 9-0 no Náutico de Roraima, e a gente espera grandes jogos nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já revelou muitos nomes ao mundo. Juanzinho, então o nosso programa tem um lema, é muita informação e pouca enrolação, então vamos começar falando do primeiro campeonato aqui da Arena do Barro Preto, a organização do Dedé e do Elvis, que tem a finalíssima marcada para o próximo final de semana, tá certo? Sexta-feira, dia 11, o grande jogo, Split Car de um lado e Acapulco do outro, tá certo? Esses dois times, né, que chegaram na final, esse jogo que acontece a partir das 7 horas e tem cobertura total da TV FP Esportes, tá certo? Estaremos lá ao lado do Bena, equipe completa para levar todas as emoções de Split Car e Acapulco. Lembrando que o Split Car, só vendo a campanha aqui do Split Car, o que foi que aconteceu com o Split Car chegar à final, o Split Car que estava no grupo C, ao lado do São Maurício e também do Barras do Ingá, e o Acapulco acabou estreando com o São Maurício, perdendo, inclusive, de goleada, 6-2, para a Split Car perdendo, né, para a equipe do São Maurício. E no segundo jogo, o Split Car acabou goleando o Barras por 11-1, classificando em segundo lugar. Aí a gente, no mata-mata, o Split Car pegou a equipe do Novo União, do Alvação, e foi 4-1 para a equipe do Split Car. Nas semifinais, o Split Car pegou o bom time do Frescurinha e goleou novamente 4-1, qualificando para a grande final desse dia 11 contra a equipe do Acapulco, que estava no grupo A, ao lado do Frescurinha. O Acapulco estava no grupo C, no grupo B, ao lado de quem, Juan? Ao lado do Meninos da Vila e do CRD Futsal. O primeiro jogo foi 3-0 para o Acapulco e o segundo jogo 4-2. O 3-0 em cima do Meninos da Vila, 4-2 em cima do CRD. Com isso, o Acapulco classificou em primeiro lugar. E como foi o desempenho do Acapulco no mata-mata, Juan? Mata-mata que a gente teve o Acapulco fazendo 5-2 no Meninos da Vila. Acabou repetindo o confronto, não é isso, Juan? O mesmo confronto da primeira fase deu também no mata-mata, então aí passou de fase e agora na semifinal acabou classificando contra o São Maurício, Juan. Exatamente, o jogo que foi 4-3. Para mim, o melhor jogo dessa competição, pelo que eu assisti. Aí, então, os dois times classificados para a grande final. Lembrando, Juan, que o campeão vai ganhar R$1.000 e um troféu. O segundo colocado, R$500 e um troféu. Vai ter troféu também para o goleiro menos vazado, para o artilheiro, terceiro e quarto lugar. Só que a disputa, Juan, parece que não vai acontecer, tá certo? Vai ser apenas entregar a premiação. Só vai ter mesmo o jogo da disputa do título entre Acapulco e Split Car, jogão de bola na Areninha aqui no Barro Preto, próximo sábado, dia 11,
a final do primeiro campeonato. Mandar um abraço para o Dedé e também para o Elvis, que são os organizadores. Com certeza vai ser uma grande festa, um grande jogo, pois se trata de duas grandes equipes. Tá certo, Luanzinho? Ainda do futebol amador, a gente teve, Juan, nesse final de semana, a final da 12ª Copa da Amizade em Santa Rita, e a equipe do aspirante, o Calango do Sertão, o Bom Jesus, goleou. 3-0 goleado, Juan? 3-0. Placar clássico. 3 é placar clássico, né? 4-1 é goleada, mas 3-0 é aquele placar clássico. 3-0 em cima do Real Madrid, do Pedregal. Então, o Calango do Sertão, o Bom Jesus foi o campeão da categoria aspirante. No principal foi 0-0 Santa Rita City contra a equipe do Arsenal, e na disputa das penalidades 5-4, aliás 6-5 para a equipe do Arsenal. O Arsenal, Juan, que sempre jogava as competições, não era campeão, e foi campeão do Farizão, ganhou também na Conceição 2, aqueles lados ali, uma competição, e ganha a Copa da Amizade da Santa Rita. O bom time, né, muito reforçado, a equipe do Arsenal de Santana, ganhando os principais campeonatos. Daí, futebol amador. Essa partida, Juan, que teve cobertura total da TV FP Esporte, né? Nós, do bate-bola, até tínhamos marcado presença, mas por motivo superior, a gente não viajou até a Santa Rita para acompanhar esse jogo, mas teve a cobertura da TV FP, o Beni estava lá. Estava também o Gelson Nascimento, o Erivando Farias e também o Jean Alves fez parte da transmissão. A TV FP sempre presente nas principais competições, nas decisões do futebol amador de toda a nossa região. Tá certo, Juanzinho? E falar em futebol amador, Juan, ainda na Lagoa do Serrote está acontecendo a competição lá do Nonatinho. O Campeonato Master do Nonatinho, Copa Master. E vai ter um jogo marcado para esse final de semana, dia 11, Juan, dia 11 do 1. É o G9 Master da Veneza contra o Vitória do Córrego das Almas. Esse é o jogo único, jogo isolado. Lembrando, Juan, que lá o aspirante também acompanha, mas a gente tem, pelo menos as artes que tem aparecido aqui para nós, apenas do time principal. Tá certo, Juan? Então a gente vai acompanhar essas competições que estão em andamento, mas o principal jogo do final de semana do futebol amador é a final aqui na Areninha, no Barro Preto, Split Car e a equipe do Acapulco. Lembrando que os dois times são aqui do Barro Preto. Tá certo, Juan? Ô, Rosinho, no programa passado nós falamos, agora falando de futebol profissional, que a Copa do Nordeste era jogo de volta, mas não é verdade, é só jogo de ida. A gente teve 16 times nessa pré-Copa do Nordeste, 8 confrontos, e já aconteceu, Juan, alguns imprevistos. O Juan vai atualizar os resultados e quem classificou para a fase. Lembrando, Juan, que questão de ranking, esses times melhores ranqueados jogavam em casa. Antes, vou mandar um abraço para meu amigo Gerardo Filho, rapaz, gente da melhor qualidade, ele curtindo o bate-bola, ele que é torcedor do Palmeiras. O CSA fez 1-0 no Barcelona de Ilhéus. Então o CSA classificou, né? Classificou para a segunda fase. Lembrando que são duas fases. Tem a fase 16 de 8 confrontos. E depois, quando a gente classifica 8, aí tem mais 4 confrontos. Os 4 que passaram da próxima fase estarão na fase de grupo, porque já tem 8 times já classificados para a fase de grupos, junto nesses 4, 16 clubes, para ir 2 grupos de 8, 7 confrontos na primeira fase, depois semifinal e a grande final. Continuando, Juan. A Juazeirense, que empatou em 3-3 com o Fluminense do Piauí e ganhou nos pênaltis. O Santa Cruz perdeu de 2-1 para o 13 e ressalta muito bem. O torcedor do Santa Cruz não é feliz desde 2013. 10 meses sem jogar a equipe do Santa Cruz. E no primeiro jogo do ano, Juan, o que aconteceu? O Fluminense foi eliminado. Aliás, Santa Cruz, né? Santa Cruz foi eliminado em casa, em pleno Arruda, com mais de 20 mil pessoas, Juan. O Sergipe, que perdeu de 1-0 para o Asa de Arapiraca. O ABC 0-0 com o Maracanã e passou o Maracanã nos pênaltis. Uma fase terrível da equipe do ABC, ameaçada também de cair para a Série D do Brasileirão. Inclusive, parabenizar o Maracanã, temos mais um cearense na próxima fase, teremos 2 cearenses. Botafogo da Paraíba 1-0 no Maranhão. Ferroviário empatou em 0-0 com o Santa Cruz Natal e passou nos pênaltis. A equipe
Do Ferroviário aqui, 2 cearenses, Maracanã e Ferroviário. E o Retrô empatou em 0x0 com Moto, em 1x1 com o Moto Clube. E o Moto acabou passando nos pênaltis. Inclusive, essa disputa aqui foi acompanhada. Juanzinho, então com isso, a surpresa, os 2 times pernambucanos acabaram sendo eliminados, e aí passou o Motoclube, passou o Ferroviário, o Belo, né, Botafogo da Paraíba, o Maracanã, o Asa, passou também o 13, a Juazeirense e o CSA. A próxima fase tem 4 confrontos, já é na quarta-feira, jogo único, o Juan vai atualizar, é sim, meu amigo Gerardo, próxima quarta-feira, treino dos veteranos, treino dos veteranos, que está acontecendo, né? Os treinos dos veteranos acontecem às segundas-feiras, 18h30, porque antes tem o treino feminino, mas às quartas-feiras, a partir das 5 da tarde, treino dos veteranos, e aí até dá o sono. Teremos Ferroviário contra 13, Juazeirense contra Asa de Arapiraca, Botafogo contra Motoclube, CSA contra Maracanã. Aí o Maracanã, Juan, precisa jogar muita bola, porque tem que derrotar a equipe do CSA lá no Rei Pelé, tá certo? Então, na próxima quarta-feira, o Rei Pelé, Juan, é um estádio lá, é igual o Castelão aqui, os 2 times mandam seus jogos no Rei Pelé, tá certo? Ô, Rosinho, então na quarta-feira a gente vai conhecer os 4 times que vão participar da fase de grupo, tá certo? E no meio de semana, a partir do dia 10 a bola já rola nos principais campeonatos. Principais não, né? Mas começa o Carioca, começa o Pernambucano, começa também outras competições, e a gente vai acompanhar aqui no bate-bola. No velho continente, Europa, Juan, a gente teve em Portugal, Primeira Liga, o Sport, que é líder, com 41 pontos, e o Benfica, depois que perdeu o clássico pro Sport, Juan, acabou perdendo pro Braga, tá certo? Então, acabou despencando para a terceira colocação. O Juan vai atualizar os jogos da rodada número 17. O destaque é justamente o jogo do Sport, num 4x4 sensacional com vitória de Guimarães. Que Estrela da Amadora, perda de 4x2 para o Estoril. O Casa Pia 1x1 com o Famalicão. O Santa Clara 0x0 com o Farense. O Boa Vista perdeu 3x1 para o Aroca. Benfica perdeu 2x1 para o Braga. Moreirense 1x1 com a AVS. Vitória de Guimarães 4x4 com o Sport. Tá aí, Juan, a Primeira Liga de Portugal, onde o Sport é o líder, né, mas bem ameaçado, principalmente agora com o Porto, né, porque a equipe do Benfica deu uma desgarrada, perdendo o clássico e perdendo em casa para o Braga, tá certo? O Benfica que pega o Braga pela Copa da Liga já nesse meio de semana. Na França, Juan, o PSG é líder, não jogou nessa rodada, pois já tinha ganho, Juan, já tinha ganho do Mônaco por 4x2, tá certo? Mas ele é líder da competição e o Juan vai atualizar os jogos, lembrando que esse jogo do Mônaco com o PSG já tinha acontecido, o Juan vai atualizar o restante dos jogos. Exatamente. O Nice 3x2 com o Rennes, o Saint-Étienne 3x1 no Rennes. O Lille empatou 1x1 com o Nantes, o Lyon 1x0 no Montpellier, o Strasbourg 3x1 no Alchery, o Angers 2x0 no Brest, o Lan perdeu de 1x0 para o Toulouse e o Marseille ficou no Le Havre. Juan, a equipe, esse jogo, Juan, do PSG com o Mônaco, ele aconteceu pela pela Supercopa da França. Tá certo? Esse jogo aconteceu pela Supercopa por conta do. Aliás, já tinha acontecido esse jogo, e como tinha o jogo da Supercopa, eles jogaram e foi 1x0. 1x0 para a equipe do PSG se sagrando campeão, né? Campeão mais uma vez da Supercopa da França, a equipe do PSG, o Mônaco, né? Que chegou na final, mas acabou não ganhando. Tá certo? Então, festa na França, festa para o PSG. Tá certo? A Premier League, Juan, teve rodada e teve bons jogos, Juan. O destaque foi o clássico, né, o maior clássico da Inglaterra, o Liverpool líder, jogando com o Manchester United. Manchester United numa situação muito difícil. Nesse momento, olha mais para o Z4 do que propriamente para a parte de cima, mas o Liverpool, líder da competição, teve dificuldades, mas foi um jogão de bola. Vamos atualizar todos os resultados. Vitória, mais uma vitória do Manchester City, que está se recuperando. O Manchester City deu uma de Real Madrid. O Real Madrid sempre no final do ano passa por dificuldades, mas janeiro e fevereiro volta a melhorar, e está acontecendo com a equipe também do City, Juan.
O Liverpool que empatou em 2-2 com o United, com destaque por Harry Maguire, perdendo um gol embaixo das redes no último lance. O Fulham 2-2 com o Ipswich, o Brighton 1-1 com a equipe do Arsenal, o Bournemouth 1-0 no Everton, o Aston Villa 2-1 no Leicester, o Crystal Palace empatou em 1-1 com o Chelsea, o Manchester City 4-1 no West Ham, o Southampton perdeu de 5-0 para o Brentford, o Tottenham perdeu de 2-1 para a equipe do Newcastle. Agora há pouco tivemos o Nottingham Forest fazendo 3-0 na equipe do Wolverhampton. Exatamente, Juan. Não tomou conhecimento o confronto lá dos portugueses, né? O Nuno Espírito Santo, treinador do Norte, e o Vitor Pereira, treinador do Wolverhampton. Foi 3-0, fora o show, foi um passeio. O Juan, a La Liga teve um jogo isolado do Real Madrid. O Real Madrid venceu o Valência 2-1 e assumiu a liderança com um jogo a mais, Juan. E tem um jogo a mais em relação ao Atlético de Madrid, tá certo? Mas o mesmo número de jogos do Barcelona, tem 43 pontos, 5 pontos à frente do Barcelona. O Barcelona que caiu muito de rendimento nos últimos jogos, mas em pontos perdidos, o líder é o Atlético de Madrid. Daí esse jogo isolado lá na Espanha, porque o Real Madrid vai jogar nesse meio de semana a Supercopa da Espanha, vai jogar com o Mallorca no meio de semana, e o Barcelona na quarta joga com o Atlético de Bilbao. Então o Real Madrid acabou jogando essa partida na sexta-feira, e a gente teve um destaque a Copa do Rei, onde o Real Madrid acabou de vencer 5-0 em cima de um time da quarta divisão. O Juan vai falar o nome do time, que eu esqueci agora. É o Mineira. Deportivo Mineiro, exatamente. 5-0 para o Real Madrid. O Real Madrid está classificado para as oitavas de final. E a gente teve jogos no sábado e também no domingo, Juan. O Huesca perdeu de 1-0 para o Betis, o Tenerife perdeu de 2-1. Então o Betis classificado para as oitavas também. O Tenerife perdeu de 2-1 para o Sassuolo. O Sassuolo classificado ao Almeria 4-1 no Sevilha. Assim, tem a surpresa pelo placar, né? Mas pela eliminação do Sevilha não. O Sevilha passa por maus bocados. Não vem bem nos últimos anos a equipe do Sevilha. O Barbastro que pegou 4-0 do Barcelona. O Marbella perdeu de 1-0 para o Atlético de Madrid. E o Logroñés perdeu de 1-0 para o Atlético de Bilbao. Não, perdeu nos pênaltis para o Atlético de Bilbao. Bilbao que é o atual campeão da Copa do Rei. Exatamente. E tivemos no domingo o Elche fazendo 4-0 no Las Palmas. O Ourense 3-2 no Valladolid. O Cartagena perdeu de 2-1 para o Leganés. O Ponferradina perdeu de 2-0 para a Real Sociedade. Eu estava torcendo para o Ponferradina, mas infelizmente não deu certo. E o Racing de Santander perdeu de 3-2 para o Celta de Vigo. O Racing, que é o líder da segunda divisão, provavelmente veremos aí o Racing de Santander na La Liga ano que vem. Pois é, Juan, então, só repetindo, o Real Madrid classificou 5-0 em cima da equipe do Deportivo de Mineiros, tá certo, Juan? E como nós falamos, né, o PSG foi campeão lá da Supercopa da França. Na Itália, Juan, teve a rodada de número 19 com número de jogos reduzido, porque alguns times estavam envolvidos na Supercopa. Só volta aqui para ver a classificação. Na Supercopa da Itália, já a gente fala, o Napoli, Juan, assumiu a liderança com um jogo a mais em relação à Atalanta. É o líder com 44 pontos. O Juan vai atualizar os jogos da rodada número 19. Destaque para o clássico da capital, onde a Roma bateu a equipe da Lazio. Bateu por 2-0. A Roma 2-0 em cima da Lazio. O Torino 0-0 com o Parma. O Lecce empatou em 0-0 com o Genoa. O Monza perdeu 2-1 para o Cagliari. O Verona 0-0 com a Udinese. A Fiorentina pegou 3-0 no Napoli. E o Venezia 1-1 com o Empoli. Pois é, Juan, e hoje o destaque foi a Copa da Itália. Para chegar na final, Juan, a Inter ganhou do time misto da Atalanta 2-0, e o Milan, Juan, virou para cima da Juventus, perdeu 1-0, virou 2-1, chegou à final. Hoje, no último minuto do primeiro tempo, a Inter fez 1-0. Tá certo? Começou o segundo tempo 2-0 para a Inter. O Milan fez 2-1. Aos 80 minutos, 2-2 nos acréscimos. Uma virada sensacional. O Milan, 3-2, campeão da Copa da Itália. Essa competição, Juan, que aconteceu lá na Arábia Saudita. E nesse meio de semana o destaque vai ser a Supercopa da Espanha. Então, Supercopa da Itália vencido
Aliás, quem decidiu foi o Clássico de Milão, melhor para o Milan, voltando aos bons tempos, voltou a ser campeão, voltou a ganhar da sua arquival, que era franco favorito, mas deu Milan, Juan. A Copinha, Juan, na sexta-feira, agora vamos falar de Copinha, já no final do bate-bola. A Copinha, sexta-feira, começou na quinta, a gente trouxe os resultados da quinta. Sexta-feira, Juan, na hora que a gente estava fazendo o bate-bola, estava rolando a bola, a gente trouxe os resultados da tarde, mas durante a noite teve jogos, o Juan vai atualizar os jogos, o restante dos jogos da sexta. Engraçado que o professor pensou em dizer que geralmente na Copinha não saíam muitas goleadas e saiu uma de 8 e outra de 9. O Linense fez 5-2 no Coimbra, a Ferroviária 8-0 no Jacioba, Palmeiras 9-0 no Náutico de Roraima, o América de Natal empatou um com o Operário do Acre, se eu não me engano, o Fluminense 2-1 na Inter de Limeiro, Francana 1-1 com o Nova Iguaçu, o Audax de Osasco fez 3-0 no Mazagal e o Santos 1-0 no Tirol, o Grêmio Esportivo Pagamentos. O Tirolzinho, Juan, estreando lá na Copinha, acabou perdendo de 1-0 para a equipe do Santos, né, Juan? Então, a continuidade, Juan, aqui. Que o Atlético Mineiro perdeu 2-1 para o Guarani e o Atlético Paranaense 2-1 no Ferroviário. Tá aí, Juan. No sábado a gente teve uma profusão de jogos, Juan. E o Juan vai atualizar os resultados. Lembrando, Juan, que já tem time que jogou 2 vezes, né? Primeira fase são 3 jogos, mas tem time que já jogou 2 vezes. A maioria dos times só jogou 1. E o Flamengo de Guarulhos fez 1-0 no Barra, o Nacional 1-1 com o Canaã. O Asté Itaquá, que eliminou o Palmeiras da última Copinha, vale destacar, fez 4-1 no Dourados, o Cuiabá perdeu de 1-0 para a Ponte Preta, o Ibrachina 3-1 no Monte Roraima, o Esfera 2-1 no Estrela de Marco, Taubaté perdeu de 3-2 para o Marcelo Dias, União Suzano perdeu de 2-0 para o Bragantino. Esses aqui, e vamos dar prosseguimento, que o Votorati fez 2-0 do Guenos, Capivariano 1-0 no Madureira, o Internacional perdeu de 1-0 para o América, se não me engano, a América do Rio, ou América de Rio Preto, não me recordo. O Vasco empatou com o 15 de Piracicaba, o ABC pegou 5-0 no Novo Horizontino, o América Mineiro 2-0 no Piauí, o Avaí 1-0 no União Carmolandense. Tá aí. E o Goiás 1-0 na Inter de Minas. Vamos lembrar desse jogo. Tudo que de inusitado que você pensa no futebol tem na Copinha. De nome de jogadores, a nome de times e também as coisas que acontecem em campo. Esse jogo do ABC teve uma curiosidade. O ABC aos 7 minutos, o goleiro do ABC pegou a bola com as mãos fora da área e foi expulso. E entrou reserva. E aos 23 minutos ele entrou numa dividida e se contundiu. Então o lateral direito foi pro gol, porque só levaram 2 goleiros. Então pegou 5-0 no Novo Horizontino com o lateral direito no gol, o goleiro lateral direito. Se vencesse, estaria para a história. E o interessante, Juan, é que nos próximos 2 jogos da equipe do ABC, existe a possibilidade, nos próximos 2 não, mas no próximo, né? Porque o goleiro ele vai cumprir a automática. E o goleiro reserva, ele talvez não se recupere. O tempo, ele não vai se recuperar. Então é bem provável que o lateral direito comece jogando na próxima rodada. No terceiro jogo, não, o goleiro já tem cumprido a automática e volta para o gol normalmente, mas coisas que só acontecem na Copinha. Tá certo? Então, continuando o jogo de domingo. O Náutico 3-1 no Araguacema, o Santa Fé, que não é o da Colômbia, é o de São Paulo, porque aqui no Brasil tem tudo que é cópia também, que você imaginar, perdeu de 2-0 para o IAP, o Vila Nova 1-1 com o Falcon, o 15 de Jaú 3-0 no Picos, o Bahia 2-0 no Sergipe, o Itapirense perdeu de 2-1 para o América. Rio de Janeiro, então aquele outro lá era o América de Rio Preto. E esse daqui é o América do Rio de Janeiro. O São Paulo 2-0 no Serra Branca, o Atlético Goianiense 0-0 com a Portuguesa, o Santo André 2-1 no Rio Branco e o Corinthians 3-0 no Gazinho Porto Velho. E é isso, Copinha. É jogo adoidado. Esses são os jogos de domingo. Antes de mandar um abraço pro Carlinhos em Fortaleza, curtindo bate-bola. O Carlinhos, que é torcedor do Ceará Sporting Clube, torcedor do Mengão. E também tem uma quedinha pro Guarani. O Guarani que não vem passando bons momentos, né? Acabou caindo da 2ª para a 3ª divisão. Mandar um abraço pro Carlinhos. Mais uma vez, lembrando que
o Carlinhos é amante também da Copinha, ele acompanha futebol de base, deve estar acompanhando a Copinha, acompanhando os principais talentos do futebol brasileiro, que se destacam primeiro na Copinha. Então, um abraço para o Carlinhos e para toda a família, tá certo, Juan? Esses foram os jogos do sábado, não foi, Juan? E domingo a bola rolou, o destaque foi para a estreia do Flamengo. O Flamengo está jogando contra o Sub-17 e também a estreia do Ceará Sporting Clube. O Referência, que fez 2-1 no Boa Vista, o Sport 1-0 no Cascavel, o Guaratinguetá, que não é o mais tradicional, é alguma associação aí, perdeu 1-0 para o Porto Vitória, o Juventus 1-0 no Trindade, esse Juventus que é do grupo do Ceará, o Juventus da Moca, o São Bernardo pegou 2-0 do Zumbi, São Bernardo e Zumbi, que são do grupo do Flamengo. O Ceará fez 2-1 na Portuguesa Santista de virada. O Grêmio 4-0 no Vitória da Conquista. E o Mirassol 3-2 na equipe do Capitão Poço. Ituano empatou em 2-2 com o São Bento. Votuporanguense 3-2 no Fast Clube. O Flamengo 5-0 com o Cruzeiro da Paraíba. O Rio Branco do Espírito Santo perdeu de 3-1 para o Criciúma. Floresta botou o Botafogo na roda, só que perdeu 1-0. É aquele famoso ditado: jogou como nunca, perdeu como sempre. Fortaleza empatou 2-2 com o Carajás. São Carlos 1-1 com o Real Brasília. E o Imperatriz pegou 2-0 da equipe do Cruzeiro. E hoje tem mais jogos. Hoje tem bola rolando, mas os jogos da tarde já finalizados. O Juan vai atualizar já no final do bate-bola. O Comercial pegou 2-0 do São José. O Bandeirante pegou 3-0 do Botafogo de São Paulo. O Desportivo Brasil 2-2 com esse Luz. O Tanabi 3-2 do Força e Luz. O Tupã pegou 3-1 do Água Santa. O Francana pegou 5-0 do Guarani. O Retrô 1-1 com o Vitória. O Brasiliense pegou 2-1 do CRB. O Dom Bosco 0-0 com o Coritiba. O Operário do Paraná o 2-1 no Santa Cruz. O Tuna Luz perdeu 2-1 para o Azures. O Comercial Tietê 3-1 no Operário do Acre. E o Linense 1-0 no Internacional de Limeira. Ufa! Juan, muitos jogos na Copinha. A Copinha é tiro curto. Ô, João, vamos fazer uma homenagem pro Milan, né? O Milan que volta a ser campeão na Itália, Supercopa da Itália, acabou uma virada sensacional em cima da Inter de Milão. Então faz muito tempo que o Milan não ganha alguma coisa, então vamos homenagear a torcida do Milan. Tá sendo um bate-bola curto, né, Juan? Um bate-bola curto, lembrando que a bola no futebol brasileiro começa a rolar com mais intensidade, com mais força, já no final de semana, com a estreia do campeonato carioca, campeonato pernambucano, campeonato baiano. Bons times, aliás, uma parte dos times que jogarão a primeira divisão esse ano já entra em ação no final de semana, mas alguns com os times em reserva. Tá? Essa é a maioria deles, tá certo? No dia 18 começa o nosso manjadinho. O manjadinho começa dia 18, Ceará e Tirol. O Fortaleza só estreia uma semana depois. Aliás, o Fortaleza comunicou hoje que jogará o Campeonato Cearense com o time titular, tá certo? Vai jogar com o time titular. Ele que vai participar de muitas competições, mas vai jogar o manjadinho com o time titular, que seria, tá certo, para mim seria algo não muito legal para o torcedor do Fortaleza, eles jogaram o manjadinho com o time reserva, porque assim, vai participar de muitas competições, mas a competição que entra para ganhar é a Copa do Nordeste e também o Campeonato Cearense. Os demais a gente sabe que é muito difícil, entra para ser mero participante, quando faz uma boa campanha já está de bom tamanho. Tá certo, Juanzinho? E o Juanzinho abraçar os nossos amigos do YouTube, tá certo? Os nossos bate-bola no YouTube, muitas visualizações, a galera também deixando o like lá. Já teve um programa com mais de 100, quase 200 visualizações. A gente agradece, que a gente não faz o bate-bola para ter visualização, para ter like, a gente não tem intenção de fazer sucesso nas redes sociais. A gente faz isso daqui por hobby, a gente acha bom falar de futebol e a gente já fala no dia a dia, e aqui no YouTube, né, na tela do celular, a gente acha melhor para trazer as informações do futebol amador e também do futebol cearense. Então, na próxima sexta-feira a gente retorna com mais um bate-bola, e no próximo sábado tem a finalíssima do primeiro campeonato aqui na Areninha, entre a equipe do Split Car e também o Acapulco. Mandar um abraço para o meu amigo Dedé, ele presidente do Cruzeirão da Massa e um dos promoventes desse campeonato, que tem a finalíssima marcada para o próximo dia 11, ele que curte o nosso bate-bola no YouTube. Um abraço, fiquem com o hino do Milan, Juan.